So, good morning. Bom dia a todos. Muito obrigado por chegarem tão cedinho num domingo de manhã. E no nosso último dia juntos. Meu nome é Graham e eu vou deixar cada um dos panelistas se apresentar e depois eu vou falar um pouquinho sobre o que a gente vai fazer nos próximos 45 minutos. O que nós queremos é que você nos escute e a gente também quer poder falar um pouquinho agora, conversar, porque vocês estão ouvindo as pessoas falarem já há 3 dias quase. Então agora a gente vai ter uma conversa de verdade. Agora é um momento de perguntas, então venham, fiquem bem pertinho da gente. Vem, fica aqui bem pertinho, sentado bem pertinho da gente. Então a gente gostaria que as pessoas se apresentassem. Pode começar. Meu nome é Rafael. Eu sou também professor. Eu trabalho em Viena. A cabine não está recebendo o som dele direito. Esse é o meu último dia aqui. Meu nome é Aiel. Meu nome é Yael Geller. As caixas de som são desligadas. Eu sou uma médica, eu trabalho com psiquiatria e também estou fazendo graduação. Imagine que você está tentando falar com ela, você precisa falar bem mais alto. Você está me ouvindo aí? Tá, ótimo, obrigada. Meu nome é Yael Geller, eu sou aluna de graduação na Princeton, na História da Responsabilidade. Eu sou também médica e eu estou fazendo uma residência em psiquiatria. Você realmente tem que projetar a sua voz para que ela te escute. Você está falando para eles te ouvirem, porque as caixas estão desligadas. Mais uma vez, meu nome é Yael Geller, eu sou aluna de graduação em Princeton, trabalhando na história da psiquiatria e também faço residência em psiquiatria. Isso é, na verdade, a coisa mais importante de todas. Que eu sou. Então, ela é uma romancista, ela se apresentou como uma aluna de graduação na história da ciência. E isso é falso e verdadeiro ao mesmo tempo. Ela é uma médica, terminando a residência em psiquiatria e uma romancista de excelência. Meu nome é Kawane Kiponga. Eu trabalho na França, eu uso muitas mídias diferentes aqui. O que eu fiz foi uma performance. Eu faço isso muito, mas eu também tenho instalações. Os objetos estão começando a entrar no meu trabalho, esculturas. Eu não pinto nem desenho, mas praticamente todo o resto. Eu sou o Graham e eu estou com a Stephanie Hessler, meio que organizando, fazendo esses convites. Essa sessão aqui é para ser uma oportunidade para que a gente converse, porque nós não tivemos muitas perguntas e respostas depois de cada uma das sessões nos outros dias. A gente sentiu que isso era necessário. Mas também é um tipo de experimento em prestar atenção um ao outro. Tem sido interessante para mim sentir como algumas vezes a nossa tecnologia de nos ouvirmos uns aos outros realmente tornou mais difícil nos entendermos, porque é difícil fazer esses sistemas acústicos funcionarem bem. Então, parecia uma ideia boa ver se a gente conseguia literalmente, simplesmente conversar um com o outro. Então, esse não é um painel. Esse aqui também é uma experiência onde que a gente está testando ver se a gente, desligando as caixas de som, lembrar como que é no espírito da fala da Yael. Então, Yael, você nos lembrou, você deu uma definição de atenção que
que era um esticar em direção a. Não era isso? Sim, claro. Fala mais alto. Com certeza, precisa falar bem alto, Yael. E esse esticar-se, projetar-se na direção de, tem a ver com a presença e o tipo de manifestação do imediato. Então, pareceu que depois da fala dela, ao invés de deixar todos preencher uma sala gigante e ter um sistema de som fazendo eco, onde você fica assim, todo retraído, a gente deveria tentar isso. Mas isso significa que nós precisamos trabalhar para fazer com que as nossas vozes cheguem até você, e você vai trabalhar com isso, hein, Yael? E porque você nos ensinou tão bem, nós vamos também usar esses microfones para tradução, mas nós não vamos botar na frente da nossa boca, porque ver os lábios de uma pessoa que fala é parte de ouvir. Claro, para as pessoas que podem ver os lábios se mexendo faz parte do ato de escutar. Então nós vamos tentar falar assim, com o microfone para baixo. Tudo bem? Então, no início do simpósio, o que vai acontecer agora é, nós vamos restabelecer algumas das questões que nós falamos bem no comecinho do simpósio, e aí nós vamos ficar com cada um dos apresentadores falando sobre as apresentações deles de novo, e basicamente depois a gente vai abrir para conversa. Então, eu tenho feito anotações ao longo de todo o simpósio. Eu sinto que eu ouvi diversas definições de atenção. A gente falou de uma só, essa definição que foca no esticar-se em direção a, na etimologia da assistência no latim. Na minha fala, eu dei uma definição de atenção de Bernard Stiegler, que era esperar, que sai do francês attendre. Vous vous faire attention, attendre, que é esperar. Mas nós temos outra definição que nós também comentamos, que é muito importante mesmo para os cientistas aqui, a Stephanie Hessler invocou essa questão, a forma da atenção que fala do foco de luz. Então, quando ela mostrou aquele vídeo famoso de seguir a bola de basquete que vai indo para todos os lugares, depois só perceber que tinha um gorila ali, isso aborda a questão de que a atenção pode funcionar como um foco de luz e que a atenção é muito orientada a uma tarefa. Que, quando a gente falou disso também, da definição de Davenport e Beck, é como um catalisador. Isso são as pragmáticas da questão. Então, o título desse simpósio são as práticas da atenção. Em inglês, eu acho que provavelmente em português também, prática tem dois significados relacionados. Quando a gente pratica o piano, no sentido de trabalhar para melhorar, para que você possa se tornar excelente numa atividade, então tem um sentido de trabalho progressivo no sentido de excelência, de alcançar a excelência. Mas tem também a prática no sentido de que um monge possa praticar uma forma contemplativa, ou seja, é a coisa que você faz. Então, eu acho que ambos esses significados estão em jogo aqui desde o início do simpósio, mas a gente não disse isso explicitamente. Será que a gente precisa praticar, prestar atenção da forma que a gente pratica tocar o piano? E se sim, o que é? Como que é isso? Será que nós temos práticas de atenção no sentido de rituais diários ou exercícios que são o trabalho da atenção, que não estão tentando chegar em outro lugar,
mas que são o fim em si mesmo, de alguma maneira. Então, essas estão todos em jogo. Ao longo das falas, isso foi comentado, e agora a gente vai tentar refletir sobre elas. Eu pensei que nós poderíamos começar, então, perguntando para cada um dos apresentadores aqui, falar um pouco sobre o problema da atenção no contexto da apresentação deles em si. Por quê? Cada um deles foi convidado a vir aqui, e o que isso significava é que eles teriam um público. Eles teriam um momento como este, em que eles iam ser convidados anteriormente a estar perante pessoas. E o que foi que eles escolheram fazer com essa ocasião que foi dada a eles? Como que eles esperavam segurar, conter os olhos ou a mente do público? Como que dentro da prática individual de cada um deles, enquanto artista fazendo uma performance, enquanto uma acadêmica, crítica, autora apresentando uma palestra, como um líder, ou peraí, eu não vou nem dizer líder, como um membro de uma comunidade, de formas alternativas de vida. Como foi que você escolheu usar o seu tempo perante uma comunidade? E isso vai nos permitir ativar essas questões da atenção. Não só ficar falando sobre elas, mas também como que a gente aborda elas. Isso parece ser uma plataforma boa para vocês começarem. Você pode começar? Venham mais pertinho, todos vocês. Você também, Ativari. Está vendo que você é o mais longe, Ativari? Vem pertinho, fica pertinho. Todos vocês, bem pertinho. Eu acho que a questão da atenção em si não era o ponto inicial. A Stephanie me convidou a apresentar mais alto, mais alto, mais alto. Mais devagar também, né? A cabine não escuta o que o público fala. Esse é um dos meus grandes problemas. Eu falo rápido demais, até minha família tem problema em me acompanhar. Então, é um problema e eu vou me esforçar hoje para vocês. Então, eu acho que, num sentido suave, a atenção para mim, a questão da atenção está no meu trabalho, na visibilidade e invisibilidade. A questão da luz, eu não estava aqui nesse momento. Talvez o que não é focado pela luz, talvez esse seja o conteúdo, o contexto da performance da minha apresentação. Talvez falando sobre a metodologia também requer a minha atenção. Quando a gente trabalha entre os espaços de fato e ficção, e a gente sabe como que esses termos são bem difíceis de trabalhar, mas esperar que quem está ouvindo e observando está fazendo questionamento contínuos, como que essa narrativa ou essa construção de conhecimento acontece. Eu acho que, para mim, que esse é o que é sempre desdenhado, na verdade. É a questão que a gente não presta atenção suficiente, porque a gente foi educado no sentido de pensar, eu vou fazer desse jeito porque a gente tem uma fundação de todo um escopo de conhecimento e a gente vai construir a partir disso. Mas eu acho que o que eu estava tentando dizer é que essa base comum podem ser construídas em cima ou elevar você para uma abertura geral para ver aquilo que talvez não estivesse tão visível. Então, acho que isso tem a ver com a histórica africana e a produção cultural e experiência também. Será que eu posso simplesmente verificar quantos de vocês estavam aqui para a performance da Cauana? Não, peraí, eu perguntei ao contrário. Quem não estava aqui, levanta a mão. Quem não estava aqui para a apresentação dela? Então, talvez o que eu posso fazer é simplesmente, se você me permitir, eu posso... O que é mais importante, na verdade, tudo bem eu fazer isso? Eu te corrijo se você estiver errado. O que é mais importante saber, talvez, sobre a fala dela, que é muito poderosa mesmo, é que é uma mistura, é um gênero misturado. Ele é presente, é uma palestra, mas é também um teatro ao mesmo tempo. E é muito interessante ouvir você descrevendo que, de fato, essa mistura, ou pouco do que você está ouvindo, não é verdade, verdadeira ou real, e parte do que você escuta é obviamente verdadeiro,
e poderia ser pensado como uma técnica ou uma tecnologia de atenção. E isso, para mim, é exatamente correto e importantíssimo, não algo que eu tinha pensado antes também. Porque se é teatro, você sabe que é ficção, você consegue simplesmente sair dali porque você sabe que é ficção. Mas se você sabe que é uma palestra autoritária, você também pode sair daquilo porque você está recebendo informações. Mas a estranheza de uma mistura dessas duas coisas faz você ficar meio que ficar prestando atenção e tentando distinguir o que é uma coisa e o que é outra. Então, eu acho que isso é, sim, uma forma de pensar de uma prática de atenção. Mas também tem a questão da apresentação teatral, porque a Stephanie não te apresentou, e talvez porque você tenha pedido para não ser apresentada. Você pode falar sobre isso? Porque isso foi bem interessante, um momento muito interessante, mas a gente sabia que algo estava acontecendo. A Stephanie falou assim, agora algo vai acontecer, e aí você sentou, e aí, o que vai acontecer? Eu acho que tem a questão de como que eu entro e como que eu saio do palco. Porque quem não estava aqui, desculpa, o contexto é que eu sou uma antropologista do futuro, olhando para documentos do nosso presente e passado, e falando de um espaço futuro. Então, eu chego e desapareço como se eu tivesse vindo numa ideia de Star Trek, assim. Também é importante que eu me apresento com o meu alter ego, vamos dizer assim. Então não fica nenhuma questão, você fica ali com aquela informação e você tem que lidar com aquilo, isso meio que te desarma. Eu não gosto muito dessa palavra, mas você começa a se questionar que você está dentro de um processo ainda de entender aquilo quando eu vou embora. Então eu acho que isso é tipo uma preparação de que você está ali, a coisa acontece e é um momento que você precisa entender. E depois eu saio e te deixo com essa informação. Então você precisa entender quem quer que você, seja lá qual for o seu conhecimento cultural ou o que você tem de informação. E isso acontece quando eu chego e saio. Eu espero que a gente pode compartilhar isso, essa performance. Eu espero que você leve tudo que você tem achado de interessante e leve isso para frente. Isso, você é convidado para continuar viajando, fazendo uma viagem, porque é como que as coisas são enviadas através dessa viagem. Muito obrigada. Será que a gente pode fazer as mesmas perguntas? Você foi convidada para fazer uma palestra, uma conferência nas práticas de atenção. Você pensou formalmente sobre a questão do que é estar numa situação de atenção da fala da sua palestra ou não? Era o seu conteúdo que entrou dentro da metodologia? Foi com certeza o conteúdo. E para responder por completo, você consegue me ouvir aí? Abaixa um pouquinho o microfone para que eles possam ver sua boca. Então, eu quero realmente responder a sua pergunta falando sobre o que me levou a estar aqui falando sobre atenção, mas eu não quero fazer isso. Ela lá não consegue te ouvir, tá? Eu vou fazer o meu melhor. Eu não quero responder a pergunta do Graham repetindo a minha própria apresentação. Eu quero sintetizar o que foi que eu ouvi das outras ideias das outras pessoas e palestras. E aí eu chego na minha apresentação rapidamente. Então, eu quero começar com a sua abertura. Você começou falando algo que é criticamente importante, fundamentalmente importante, que nós estamos aqui para discutir a atenção, porque você acredita que discutindo a atenção, nós podemos recuperar algo humano, não é isso? Então, eu intuitivamente, imediatamente concordei com você. E eu acho que esse é o motivo pelo qual eu assisti o seu seminário alguns anos atrás, mas depois me ocorreu, por que foi que ele falou isso? Porque o leão está muito atento à sua presa, mas você não pergunta ao leão para ficar contemplando toda a atenção, para se sentir humano. Então, por que é que a atenção é para você a regra? Para mim é da humanidade ou de ser humano. Via regra, você pode explicar o que é via regra?
Eu também diria que você consegue sentir, eu falei no início que esse momento aqui é um tipo de experiência onde se a gente consegue se ouvir mesmo. Então a Yael está trabalhando muito para fazer que o instrumento dela alcance a vocês. Vocês podem trabalhar com ela se você não conseguir ouvir. Tem cadeiras aqui pertinho, vem pertinho, senta pertinho da gente para poder ouvir. Faça esse trabalho também para que você não fique falsamente ouvindo. Sim, a cabine não escuta o que o público fala. A gente precisa reaprender isso dentro desse contexto. Eu vou melhorar, tá? Então, via regra, por que via rédea é a atenção da discussão para ser humano? Seria o caminho real, o caminho de ouro para você alcançar o ponto-chave. Eu vou tentar dar uma resposta a isso, mas para fazer isso, tem um ponto bem rápido que eu quero fazer, de 3 minutos, tudo bem? Eu acredito que o motivo pelo qual a atenção, ou dar atenção, é a estrada real para ser humano, é porque a atenção é a condição ou o componente mais importante da responsabilidade. Agora, se você olhar pela forma pela qual nós temos examinado o ser humano, vamos dizer, nos últimos 500 anos, aí eu acredito que 3 categorias se sobressaem. E você pode me corrigir se eu estiver omitindo alguma. A primeira é a identidade. Então, com a identidade, a gente diz o que é humano, é a coisa que tem um sentido de identidade, certo? Então, o sentido de identidade significa que eu me sinto que aqui em Israel e no Canadá eu sou a mesma. Eu sou idêntica a mim mesma. E daqui a 10 anos eu vou continuar sendo idêntica a mim mesma. Essa é uma categoria que nos serviu muito na filosofia por muitos anos e ainda nos serve. Na política de identidade como psiquiatra também. Uma segunda categoria com a qual nós abordamos o ser humano foi a agência. Essa categoria foi e ainda é muito informada e carregada de teologia. E nessa categoria nós definimos o humano como sendo algo que tem um sentido de agência, no sentido de que ele se sente a si mesmo quando sendo capaz de agir. Então eu sou humana porque eu consigo agir no mundo. Agora, isso é uma categoria muito problemática e eu acho que se você olhar para a história da filosofia, você vai perceber que ela foi muito subjugada por aquilo que nós chamamos de a escola de suspeita, ou seja, Freud disse, você não é um agente porque o seu inconsciente te dirigiu, você não é um agente porque sua mente te controla, e Nietzsche te diz, você não é um agente porque só eu posso ser, ou seja lá o que for. Então, essa é a segunda categoria. E, na verdade, ela é muito vulnerável a críticas, mas ela também nos serve muito nesse propósito. Eu acredito que a categoria mais bonita de todas hoje, e infelizmente a categoria que é a menos comemorada e celebrada, é a categoria da responsabilidade. Porque a responsabilidade define o ser humano como sendo algo que pode deter responsabilidade. Você é humano porque você pode ser responsável. E o que é ser responsável? Ser responsável é, literalmente, de novo, eu vou para a etimologia, é ser capaz de responder. Você é responsável naqueles lugares em que você sente que você é capaz de responder. O leão está respondendo à presa. Então, eu vou fazer um tipo de ajuste. Eu diria que você é responsável naqueles lugares em que você pode responder adequadamente, não só às suas próprias necessidades, mas também às necessidades dos outros. É aí que a atenção é crucial. E é por isso que a atenção é o caminho real para ser humano, porque para que nós possamos responder adequadamente, nós precisamos prestar atenção. Então, o que eu tenho feito na minha palestra é, basicamente, eu estava pegando um caminho longuíssimo através da etimologia e eu não vou
repetir isso, mas dizendo que as tecnologias da velocidade nos tornaram não atentos. A gente ainda pode prestar atenção, mas não capaz de prestar atenção, porque nós não podemos mais agir em cima da nossa atenção, porque se eu assistir alguma coisa na televisão e eu vejo que algo terrível está acontecendo, a qual eu não sou responsável por nada que acontece naquela tela, porque eu não tenho capacidade de responder, literalmente, a tecnologia retirou essa capacidade de mim. Então, nessa situação, quando nós passamos tanto tempo da nossa atenção em direção a coisas que são fúteis, no sentido da responsabilidade, então a humanidade, ser humano, está em risco. Então é aí que eu entro. Eu gostaria de sintetizar tudo o que eu falei. O Graham propôs uma taxonomia da atenção, que é baseada na forma da atenção. Ele diz que a atenção, como attendre, atenção enquanto prolongar para frente, atenção enquanto um foco de luz, mas quando eu dei todas as palestras e fui nas palestras, assisti as palestras às quais eu fui, eu me percebi descobrindo uma taxonomia distinta, que não é uma alternativa, é só uma outra opção. Uma taxonomia que está baseada na questão do que é que te impulsiona para cada forma de atenção. Então, tem uma atenção que é levada pela curiosidade, tem atenção que é impulsionada pela criatividade, tem atenção que é impulsionada, que é imposta sobre nós. Isso, na verdade, ficou muito forte na minha palestra. Tem atenção que é impulsionada vindo de baixo, que na verdade que vem a partir do tédio, que simplesmente floresce do tédio, que é estranho. Mas tem outras formas que eu tentei tocar nelas, mas eu não consegui muito bem. Uma delas é a atenção que vem a partir do cuidado e do amor. E em segundo lugar, a atenção, isso talvez surpreenda vocês, que surge a partir do comprometimento e da obrigação. Então, quando eu estava com todas as palestras girando na minha mente, eu pensei, o que é que pode ser feito com todas essas formas de atenção que estão sendo taxonomizadas pelo que as impulsiona? Essa é a minha resposta. Eu quero deixar de lado duas formas de atenção e falar nada sobre elas. Uma é a atenção que é impulsionada pelo medo. Nós prestamos muita atenção às coisas que nós tememos. A segunda é a atenção que é impulsionada pelo ódio. Nós prestamos muita atenção em relação às coisas que nós temos ódio. Vamos deixar essas duas de lado. Eu tentei falar sobre a atenção que vem pela obsessão, ou seja, obsessão que tem a ver com o medo. Então, isso eu também estou deixando de lado. Eu estou lidando com a atenção que vem a partir da obrigação e do cuidado. E eu gostaria de dizer que, para mim, a melhor forma de atenção é a atenção que vem da obrigação, não o amor, a obrigação. E eu quero explicar o porquê. E eu quero usar Arquimedes para explicar. Porque eu acredito que a atenção que serve melhor à responsabilidade é a atenção que é, em essência, não perfeita. Não perfeita. É a atenção que ainda está aberta a distúrbios, a perturbações, porque eu não quero ser atenta como Arquimedes. Eu quero entrar dentro para a minha palestra sabendo que se a criança que eu estou cuidando vai me pedir ajuda para tirar a casca da maçã, eu ainda vou ajudar, eu ainda estou dando atenção. É a melhor forma de atenção, mas a mais ética, talvez, é uma atenção muito boa, mas não perfeita. Como que a gente consegue, então, chegar nesse ponto exato de atenção? Nós chegamos nesse ponto assistindo a todas as palestras e pegando de cada uma dessas formas de atenção o que é melhor. Então, eu estou dizendo aqui, eu falei ontem sobre obsessão. E eu disse, obsessão não é uma forma recomendável de atenção. As pessoas obsessivas sofrem, mas tem algo na atenção impulsionada pela obsessão que a gente pode pegar para a gente. A repetição, a lentidão. Se a gente deixar de lado a nossa ansiedade, se a gente deixar de lado a futilidade da repetição e simplesmente curtir
essa repetição. E eu digo, vamos fazer o mesmo com a forma de atenção que nós abraçamos em relação à curiosidade, criatividade e cuidados. Então, quando eu digo que a obrigação é a melhor, o que eu estou dizendo, na verdade, é que a obrigação é aquela atenção que nós podemos manipular, é a que nós podemos consolidar através do uso de outras formas de atenção. Porque quando você está prestando atenção por amor, você é quase que o obcecado. Sua atenção te fecha, ela te cega em relação àquele objeto. Mas quando você está prestando atenção por obrigação, você está disposto a considerar qualquer outra forma de atenção para que você possa chegar ao ponto onde sua atenção vai atender melhor ao objeto, você mesmo. E seja lá quem for, que seja mais importante e te ajuda a solucionar esse problema. Eu estou tentado a perguntar como que a questão de simplesmente pegar um microfone e tentar passar um pensamento funciona em termos de... Funciona como um programa, uma programação para manter a atenção em relação à performance. Uma das coisas características da sua fala, eu pensei, depois a gente chega ao Rafael, então a gente circula de volta nessa ideia, mas para mim, uma das coisas que me mexeu muito sobre a fala da Yael e que eu não tinha visto a Yael apresentar uma palestra, a gente se conhece, mas a gente nunca tinha visto ela apresentar uma palestra formal. Foi muito forte para mim assistir isso, no sentido da pureza, da confiança que você parece ter, transmitindo o seu pensamento. Você simplesmente, num sentido, projeta a crença de que o pensamento ficaria e que manteria as pessoas ali. Eu acho que até quando você começou a falar agora, é possível sentir isso. Você simplesmente... E eu estou tentando alcançar como falar sobre isso, porque, de uma forma interessante, a proporção de questões das questões teatrais que mantém em relação ao pensamento, que mantém essa linha, o equilíbrio. Quando você apresenta, parece para mim, está muito forte nos pensamentos terem a força de saírem de você e alcançarem aqueles que estão te ouvindo. Eu mesmo não tenho essa confiança toda. Vocês podem ver a partir do jeito que eu falo que tem muito tipo, eu tentando usar as mãos, os olhos e a voz, diferentes projeções de voz para tentar segurá-los aqui. Mas você, de uma forma interessante, faz muito pouco disso. Até mesmo no seu sentido de ser silenciosa, você está trabalhando para ser mais alto, mas você não vai naturalmente projetar a voz alta, já me escuta. Tem um sentido de que as pessoas chegam mais perto porque a sua própria confiança nos pensamentos valerem a pena a atenção, de alguma forma é projetado e tem seu próprio carisma. Eu não sei o que dizer sobre isso, é só uma coisa que eu estou sentindo. Eu posso dizer algo sobre isso, por favor? A gente está aqui para isso. Eu acho que tem a ver com o que eu digo em relação à responsabilidade, porque eu acho que você pega para si mesmo mais responsabilidade do que eu coloco nos meus ombros. Eu acho que quando duas pessoas estão conversando, nós compartilhamos a responsabilidade da comunicação. E eu estou fazendo a minha parte, e você vai fazer a sua. Então, eu acho que quando você fala, toda a responsabilidade da compreensão dele está nos seus ombros. Eu quero também me proteger, se tudo bem. Proteger o quê? Proteger a minha forma de ser. Tudo bem? Eu espero que você não ache que você precisa ser protegida de mim. Não, é porque eu acho que posso ajudar a perfeccionar a comunicação maior. Eu acho incrível ver alguém que está disposto a assumir a responsabilidade toda para si, mas eu acho que, exatamente da mesma forma que a atenção precisa de limites, a responsabilidade
responsabilidade verdadeira também precisa de limites, porque a coisa mais responsável que você pode fazer em relação ao outro é permitir a ele assumir responsabilidade em relação a si mesmo. Então, quando eu digo que a atenção é algo que precisa ser não perfeita, vulnerável e com limites que são meio líquidos, da mesma forma, eu me permito dizer que a responsabilidade é algo que não pode ser perfeita. Rafael, você foi convidado para falar para o grupo da Steph. O que você gostaria de fazer, o que você quis fazer com a escola? É porque foi um coletivo, foi orientado para a coletividade e eu não sei se eu tenho essa responsabilidade para falar em nome das pessoas que não estão aqui agora, mas eu assumo que o tipo de responsabilidade também. Mas eu fui convidado para dar esse workshop, essa oficina. O Gabriel me falou que seria um tipo de... Bom, vamos tentar fazer algum tipo de programa, inventar. Okay. Eu estava tentando imaginar o meu papel nesse workshop e, para mim, o mais importante foi rejeitar qualquer tipo de liderança. Funciona. Qualquer tipo de... Bom, eu não queria levar esse programa, eu sentia que era muito importante criar um espaço vazio que fosse possível ser ocupado por todos. Por exemplo, não queria criar cercas nessa coletividade. Foi como eu organizei de alguma forma. Eu peguei responsabilidades diferentes para falar com uma equipe, com a equipe de produção, esse tipo de coisa. Mas o tema mais importante durante esse trabalho coletivo foi organizar para todos. Eu não sei se vocês têm esse sentimento de que uma coisa que às vezes acontece quando você se apaixona por alguém. Você começa a ver esse ritmo que começa a crescer dentro. Não é ele ou ela, não sou eu ou você. É uma coisa que aparece no meio. É um tipo de intermediário aí. Nós podemos criar as condições para esse espaço, tentando fazer algum tipo de suspensão dos egos de cada um de nós. E eu tentei fazer o meu melhor nesse sentido. E eu acho que nós conseguimos chegar de alguma forma. Nós tivemos uma experiência muito bonita durante esse workshop, durante o verão. E nós estávamos falando sobre isso e nós percebemos que a confiança estava no meio. Então, todos estavam confiando nos outros. E nós criamos uma confiança com os outros. E nós assumimos muitos riscos ontem durante a apresentação, porque nós tínhamos dois caminhos. Nós podíamos explicar o que nós fizemos, mas nós escolhemos jogar um jogo, em vez de, quer dizer, mostrar a experiência mais uma vez, em vez de explicar, manter a experiência viva e compartilhar essa experiência com as pessoas. Nós tivemos que começar de nós mesmos. Primeiro, nós fizemos isso para nós. Nós estávamos lá com os nossos corpos, nossa presença, e nós sabíamos que vocês estavam sentados aqui, bom, o público, a audiência, mas de alguma maneira você tem que esquecer que vocês estavam aqui. E foi por isso que nós deixamos algumas cadeiras vazias na frente aqui do palco.
Éramos 7 pessoas ontem, mas eram tipo 50 pessoas que estavam lá. Então, como é que nós fazemos essa ausência aparecer? E outra coisa é como evitar a separação entre o que você quer dizer e como você quer fazer isso. Como é que você vai querer dizer isso que você está fazendo? Eu não sei. Eu estou falando sobre as minhas coisas da minha vida, como é que eu vivo nesse mundo, nesse mesmo mundo, onde eu estou falando, eu estou vendo. Eu vivia maior parte do tempo no mundo, eu falo, eu digo, depois eu vou embora e eu vivo em outro mundo, quer dizer, eu moro num lugar. Então, isso é uma coisa muito triste para mim, ou seja, eu não quero esse tipo de separação. Então, o meu maior talento na vida é como conectar esses dois lados. Como dizer uma coisa nesse mundo e viver nesse mesmo mundo. Por exemplo, democracia, como é que eu vivo numa democracia de uma maneira democrática? Se eu falo em amor, como é que eu posso viver de uma maneira amorosa? Atenção, como prestar atenção numa vida comum. E isso é porque nós não fizemos um espetáculo teatral, digamos. Nós usamos essas palavras, nós tentamos aparecer aqui ontem muito sinceramente, ou seja, com as nossas fragilidades, vulnerabilidades, medo, inseguranças, todas essas coisas. Mas nós temos um tema que, para nós brigarmos contra essa situação, nós estávamos juntos. Éramos 7 pessoas juntos, compartilhando esse tipo de sentimento. Nós confiávamos em nós, tínhamos essa confiança. E por isso é que eu sinto que o Ivangavar trabalhou essa interdependência. E é tão importante na nossa vida. Nós nunca aprendemos sozinhos, nós nunca entendemos as coisas sozinhos. Nós entendemos as coisas com um livro ou... Nós aprendemos juntos. É uma coisa que acontece entre. Eu estava escutando, eu estava tentando pegar alguma coisa no meio. Não é você, não sou eu. Eu tenho que começar a nos chamar de artistas interdependentes, não artistas independentes. Somos artistas interdependentes, porque eu não sou ninguém nesse projeto, eu recebi tanto. Tem uma palavra em espanhol, que eu sempre trabalho nessa coisa, eu trabalho num ambiente brasileiro espanhol, que se fala português e espanhol, mas também com pessoas que não falam muito bem o espanhol. Mas uma coisa que aconteceu comigo com o inglês, na verdade, então nós temos que estar no meio aí. Então, nós temos uma palavra em espanhol, nós não falamos pôr atenção, nós falamos prestar atenção. Acho que é a mesma coisa, atenção, não é pôr atenção. Prestar em espanhol é um verbo que quer dizer você vai emprestar alguma coisa, você vai ter alguma coisa, vai receber alguma coisa de volta. Você dá e você recebe. É como se fosse um empréstimo. Esse tipo de retorno é a melhor coisa, porque quando você está prestando atenção, o que a gente recebe de volta são as possibilidades do nosso mundo e de nós mesmos. É que quando eu presto atenção para alguém, para alguma coisa, eu me descubro. Você, Rafael, um novo mundo. Então, essas palavras estão se moldando. Não é uma coisa fechada, não é uma coisa totalmente feita. Está aberto. Então, isso é uma coisa que eu descobri com essa prática, com todas essas coisas, com essas inspirações que nós temos aqui.